Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Tua presença cura, canta. Todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Mais uma vez. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Amém. Boa tarde. Eu estou muito feliz hoje de estar aqui no acampamento Curadas para Amar, porque nesses últimos anos Deus tem me inspirado a ir percorrer vários lugares para pregar, não somente para os homens, mas especialmente também para as mulheres. Porque foi uma das inspirações que Deus me deu, o livro, né, Mulheres Curadas, transformando a dor em vitória. O livro que eu escrevi especialmente para você que é mulher. Mulheres Curadas, transformando a dor em vitória. Quando eu descobri, fazendo meu estudo bíblico, percorrendo a Bíblia, que Jesus tinha um carinho muito especial pelas mulheres. E com cada uma delas, com as quais ele esteve presente, ele curou uma ferida, ele curou uma chaga, ele esteve presente por inteiro, ele quis resgatar a dignidade da mulher. Então, quando eu descobri que Jesus conversou com muitas mulheres e ele curou muitas mulheres, eu percebi isso dá um livro. E aí foi a inspiração que eu tive. E esse livro, graças a Deus, eu tenho recebido muitos testemunhos, né, de mulheres que percorrem um itinerário de cura interior, um roteiro de cura interior. Aqui você vai encontrar uma oração pela mulher que tem problemas ginecológicos, pela história do seu casamento, enfim, por tantas situações que fazem parte da nossa vida. Porque a gente merece, né? Aliás, a mulher, como obra de Deus, ela merece o melhor. E a gente também quer reconstruir, chamá-las a essa reconstrução. E é esse caminho que eu quero percorrer com você nessa tarde. Um caminho de reconstrução. Uma mulher inteira. Deus quer fazer de você uma mulher inteira, plena. Que Ele cure você não somente fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Ele cure você por inteira. Amém? E eu quero começar com uma historinha. Conta-se que um rei na Alemanha, chamado Conrado, um rei poderoso, estava para atacar uma cidade. E aí ele, tocado por misericórdia, ele disse: olha, eu deixo que as mulheres saiam da cidade e elas podem carregar o que elas quiserem. O que elas quiserem. Eu deixo elas escaparem da guerra, porque eu vou destruir essa cidade, mas eu permito que elas carreguem o que elas quiserem. Quando ele deu essa ordem, daqui a pouquinho ele começou a ver saindo das casas, dos lugares escondidos, várias mulheres, carregando no ombro o filho, o marido. Elas foram carregando as pessoas que elas amavam, o que era mais importante para elas. O marido, o filho. Se coubesse mais, né, a vizinha, o vizinho, o filho do vizinho. Porque a mulher é assim, ela abraça, ela acolhe, ela humaniza o lugar onde ela está. Ela já é um instrumento da misericórdia de Deus. Você é um instrumento da misericórdia de Deus, com certeza. Na sua casa, você é um ponto de humanização. Não que os homens não sejam humanos, por favor, né, não me interpretem dessa forma. Mas a mulher tem um quê a mais de humanização, de beleza, de amor, que faz com que ela se dobre, que faz com que ela saia de si e tenta abraçar todo mundo e salvar todo mundo. Você é assim. Pode aplaudir a irmã que está do seu lado.
Parabéns. E Frei Raniero Cantalamessa, ele escreveu um texto sobre as mulheres, Frei Raniero, e ele disse justamente isso. O que seria do mundo sem as mulheres? Sem a humanização que elas trazem para o mundo. Sem essa característica bonita que elas têm de amar, de acolher, de querer salvar, né? De querer proteger. Você é essa mulher. E onde você está, você precisa ser esse braço de Deus. Um braço que humaniza, que traz amor. Mas eu sei que a gente muitas vezes foi ferida, foi machucada. Muitas vezes nós não conseguimos controlar, vamos dizer assim, as nossas reações. E é esse caminho que eu quero fazer com você nessa pregação. Quero que você tome comigo uma passagem muito conhecida e muito usada também, quando se fala de mulher, que está no livro de Provérbios, capítulo 31, lá do versículo 10 seguintes. Provérbios, capítulo 31, versículo 10 seguintes. Aqui está verdadeiramente uma mulher forte. E a receita de uma mulher forte, a mulher de valor. Você é essa mulher de valor. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e dizer: esse texto fala de você. Fala para ela. Deus inspirou para você. Olha do que você é capaz. Escute só, você que não tem a Bíblia, ou você que está acompanhando, preste atenção. A mulher de valor, quem a encontrará? Ela é mais preciosa do que as joias. É você. Seu marido confia nela plenamente e nem precisa de outros recursos. Interessante esse versículo, né? O marido não precisa de outros recursos para confiar na mulher de valor. Ela lhe proporciona sempre alegria, nunca desgosto, todos os dias de sua vida. E aí vem essa mulher trabalhadora, olha só o que ela faz. Ela procura lã e linho, ela trabalha prazerosamente com suas mãos. É parecida com um navio do comerciante que importa de longe as provisões. Mulher trabalhadora. É a mulher de valor, é característica da mulher de valor. Ela se levanta ainda de noite para dar alimento aos criados e sustento às empregadas. Examina um terreno, compra, então ela sabe negociar, ela sabe se virar, ela sabe mexer com dinheiro. Nos dias de hoje, ela sabe mexer com cartão de crédito, cartão de débito, né? Igual você. Graças a Deus, né? Sabe dirigir, né? Examina um terreno e o compra, e com o ganho de suas mãos planta uma vinha. Até plantar ela planta. Cinge a cintura com firmeza, redobra a força dos seus braços, alegra-se com o sucesso dos seus negócios. E de noite, olha, a lâmpada dela ainda não se apaga. Ela se estende as mãos para a roca, seus dedos seguram o fuso, abre as mãos para o necessitado, estende para os pobres. Não se preocupa pela casa por causa do frio e da neve, porque sabe que todos os seus criados vestem roupas forradas. Ela se adianta, né? Para seu uso confecçou cobertas, vestes de linho, púrpura. E olha mais ainda, o seu marido é respeitado no tribunal, por causa da mulher. Quando se assenta entre os anciãos do lugar, ela fabrica tecidos de linho para vender, fornece cinturões aos comerciantes, fortaleza e dignidade são os adornos. Ela sorri para o futuro, ela tem esperança. Ela abre a boca e sai sabedoria, jorra sabedoria. Uma instrução bondosa está na sua boca. Ela supervisiona o andamento da casa, não come o pão da ociosidade. Quer dizer, ela não tem preguiça, ela trabalha. Seus filhos levantam-se para felicitá-la, seu marido para fazer elogios.
São muitas as mulheres de valor, mas tu ultrapassaste a todas. O encanto é enganador e a beleza é passageira. Mas a mulher, vamos ler juntas esse último versículo? Versículo 30. A mulher que teme o Senhor, essa sim merece elogios. Graças a Deus. E essa mulher sou eu e é você também. E você pode até pensar assim, mas Rogéria, eu não sou isso, né? Eu não consigo fazer tudo isso. Eu fui machucada, eu vivi tantas coisas. Eu não sou alegria para o meu marido. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo ainda colocar meus talentos para fora. Eu não sou essa mulher aí que, vamos dizer assim, uma potência. É porque você precisa trazer de volta a sua essência e curar a sua história, curar a sua vida, que muitas vezes, suas lembranças, né, que travam os dias de hoje. E eu quero apresentar para você um caminho de 3 características fundamentais de tudo isso que nós lemos aqui, estão aqui neste texto, mas 3 características fundamentais para a mulher nos dias de hoje. Eu separei 3 versículos apenas deste texto. O versículo 12. A mulher de valor, ela proporciona alegria. Ela tem um sorriso. Ela está de bem com a vida. Segundo, versículo que eu escolhi, 30. Ela teme o Senhor. Ela é íntima de Deus, ela tem uma vida de oração. Terceiro, ela abre as mãos ao necessitado. Ou seja, ela tem uma vida de significado. Ela tem uma vida de significado. Então, a primeira característica, qual é o versículo que eu peguei? Versículo 12. Ela proporciona alegria. Segundo, ela teme o Senhor. E terceiro, ela abre as mãos. Guardou? Guardou? Ela proporciona alegria, ela teme o Senhor e ela abre as suas mãos. 3 pilares da nossa vida. E para isso eu trouxe algo para me ajudar aqui na pregação. A minha irmã de comunidade vai trazer para mim aqui. Algo que me levou a refletir esses dias. Desses 3 pilares que nós precisamos trabalhar para sermos uma mulher por inteira. 3 aspectos da nossa vida que não podem ser deixados de lado, por favor. Um banquinho, né? Ela vai colocar aqui, eu vou sentar aqui. Vamos ver se está firme. Tá, né? Não cai, né? Esse banquinho aqui é o banquinho do meu esposo tocar violão. Ele gosta de sentar nesse banquinho aqui, pegar um violão. Daí ele começa a compor as músicas, né? Porque ele é compositor. Ele gosta lá de desestressar a vida dele no banquinho. E esse banquinho tem 3 pés, né? Está aqui. Os 3 pilares que a mulher precisa ter. 3 pilares onde você precisa equilibrar a sua vida e dar equilíbrio para a sua vida. O primeiro deles, nós lemos ali no primeiro versículo, é uma mulher que proporciona alegria. Mas, Rogério, eu não sou uma pessoa alegre, eu sou mal-humorada. Eu tenho meus defeitos. Eu conheço meus vícios, né? Eu fico zangada, eu sou chata às vezes. Está aí um ponto que você precisa trabalhar na sua vida. Quando Jesus passou por essa terra, curando muitas mulheres, em diversas dessas mulheres, ele curou também a humanidade ferida de cada uma delas. Quero trazer só um exemplo para você. Aquela história da mulher hemorroísa, lembra da história dela? Ela sofria há mais de 12 anos com uma hemorragia. Hoje de manhã eu estava aqui ouvindo a Mary pregar. Ela falou de um aspecto muito importante da cultura daquele povo. Por exemplo, um leproso, ela falou do leproso, não falou? Que era considerado impuro. Alguém podia tocar no leproso? Não. A mesma coisa era uma mulher nos dias de menstruação. Ela não podia ser tocada. Se ela sentasse nesse banquinho aqui, ó,
e viesse alguém e sentasse depois, essa pessoa que sentou no banquinho ficou impura. Vai ter que passar pelo ritual de purificação. E está prescrito lá no Antigo Testamento todo o ritual de purificação para quem tocar numa mulher com fluxo menstrual, para quem tocar num leproso. Tem todo lá um procedimento. Fazia parte, era lei, como a Mary trouxe para nós de manhã. Foi ou não foi? Imagine uma mulher, vamos dizer assim, com sangramento, há 12 anos. Você já imaginou uma coisa dessa? 12 anos. Sem ser tocada, sem ser beijada, sem ser abraçada. É duro, né? Que vida difícil daquela mulher. Quando Jesus estava ali no meio da multidão, ela se aproxima e muito discretamente ela vai e toca com a pontinha do dedo na orla do manto, na franja, como se estivesse tocando aqui na franja da minha blusa, mas bem na pontinha. Com muita discrição, ela se aproxima de Jesus e toca. Era tamanha a fé daquela mulher que naquele momento ela foi curada instantaneamente. Naquele momento, ela foi curada. E aí, Jesus faz uma pergunta um pouco óbvia para ele. Quem é que me tocou? Foi ou não foi? Jesus perguntou, mas... Aí, quando eu escrevi meu livro, eu narro essa cura no livro Mulheres Curadas. Quando eu meditava sobre essa cura, eu pensei assim, puxa, mas Jesus não sabia que a mulher tinha tocado. Como que Jesus não sabia? Se aquela mulher, ela tocou em Jesus, Jesus era Deus, é Deus, né? E ele sabe de todas as coisas, ele tem a onisciência de todas as coisas. Como é que ele não percebeu que a mulher tocou? Mas que pergunta é essa, Jesus? Aí foi que eu percebi que Jesus não queria somente tocar a hemorragia daquela mulher, o sangramento, a causa da ferida. Ele queria curar a humanidade daquela mulher. Ela havia sido colocada de lado por muitos e muitos anos. Aquela mulher não abraçava, não era abraçada, não era beijada. As pessoas viam aquela mulher e se afastavam dela. Quando Jesus pergunta, quem me tocou? Ele queria, em primeiro lugar, colocar abaixo, no chão, toda espécie de preconceito contra as mulheres, principalmente no período da sua menstruação, nos seus problemas ginecológicos, que aquela sociedade rejeitava. E mais ainda, ele queria mostrar para todo mundo que aquela mulher tinha tocado nele sim, e que não tinha problema nenhum. E que ele estava devolvendo aquela mulher para aquela sociedade. Não somente curada fisicamente, mas a ferida da sua alma. E esse primeiro pezinho que você precisa procurar, curar a ferida da sua alma, da sua história. Com certeza você tem fatos, situações que marcaram você. Minha filha, para você ter o equilíbrio, você precisa tocar na sua história. Você precisa tocar nas feridas da sua história. Você precisa ir lá e perceber que aquilo lá te faz mal. Que aquela situação, infelizmente, te leva a não ser uma mulher que vive a alegria. Não faz a alegria do esposo, do filho. É uma mulher amargurada, triste, porque um tripé, um dos pés da sua vida está machucado. Santo Agostinho tem uma frase que eu gosto muito e que me inspirou também na escrita do meu próximo livro, se Deus quiser, que já está chegando. Ele disse assim, você precisa, ele escreve, conhece-te, aceita-te, supera-te. Vamos repetir? Conhece-te, aceita-te, supera-te. É um caminho de cura, gente. Conhecimento. Eu olho para a minha vida e eu vejo as situações que me fazem pecar, as situações que me marcaram e que me fazem hoje reagir diante disso. Só para exemplificar, vou trazer o meu exemplo. Quando eu era criança, eu
sofri uma rejeição muito forte. Então, todas as vezes, eu achava, na minha cabeça, que alguém não gostava de mim. Se as pessoas me olhassem, acho que aquela pessoa não gosta de mim. Mas estava lá na minha história, no fato que eu vivi no passado. Estava lá marcado nas minhas lembranças, da rejeição que eu havia sofrido. Então, eu como que transferia isso para todas as situações, para a realidade. Então, eu sempre desconfiava das pessoas. Eu tinha uma desconfiança se aquela pessoa realmente gostava de mim, ou se ela estava me vendo bem, se eu estava agradando. Até que eu, num processo de cura interior, eu fui descobrir que eu precisava de cura, não somente nesta área, não somente nessa rejeição, mas em muitas outras situações. Porque sempre eu reagia conforme a rejeição. Você entendeu? A pessoa reage. Então, uma pessoa olha assim, meio assim para você, você já reage conforme a rejeição que você sofreu. Porque a rejeição não foi curada. Aí você pode pensar, mas eu estou agindo ou estou reagindo? Diante de situações concretas da sua vida, você está agindo ou está reagindo conforme a mulher velha que existe dentro de você, a mulher que não foi curada ainda? Você precisa procurar esses aspectos que você viveu, esses fatos, e colocá-los diante de Jesus. Como Jesus fez com aquela mulher, Ele quer curar também a sua história. Ele quer colocar curar esse primeiro pilar da sua vida, para ser uma mulher verdadeiramente alegre e fazer a alegria dos outros, como está lá no livro de Provérbios. Essa mulher é a mulher que traz a alegria para o seu marido, é a mulher que traz a alegria para a sua casa. Como é que eu vou ser alegre se eu não fui curada? Eu desconfio, eu fico chateada facilmente. Por que você fica chateada facilmente? Faça essa pergunta. O que é que está acontecendo com você? Por que você reage dessa forma nessa situação? Não seja movida pelas suas feridas, seja movida pelo Espírito. Daí eu aprendi esse grande segredo. Eu me pergunto, mas espera aí, é a Rogéria velha que está agindo aqui? Ou precisa ser a mulher movida pelo Espírito? A Rogéria velha, ela ia reagir nessa situação dessa forma. Mas a mulher nova dentro de mim, ela vai reagir de forma diferente. Porque eu sei separar. Ah, espera aí, Rogéria, você está reagindo naquela ferida sua. Está vendo? Você não pode ser assim. Você precisa ser uma mulher movida pelo Espírito e não pelas suas feridas. Diga junto comigo, Senhor Jesus, eu não quero ser movida pelas minhas feridas, pelos meus traumas, pelas minhas sombras, pelos pantanais do meu passado. Eu quero ser uma mulher nova, curada plenamente. Cura minha história, Senhor Jesus. Todos os fatos que aconteceram comigo. Porque eu não quero reagir conforme a minha história. Eu quero reagir como uma mulher cheia do Espírito. Acho que você entendeu, não é? O primeiro pezinho desse pilar de trabalhar a sua humanidade. E ser essa mulher que sabe amar e que sabe superar as dores da sua alma. Quem é que não viveu trauma aqui, gente? Todos nós, os homens também. Todos nós fomos machucados um dia, todos nós nos sentimos traídos, todos nós sofremos rejeição, todos nós. Só que isso não pode mais dominar a nossa vida. Isso precisa ser curado pelo Senhor. Essa ferida precisa ser curada. Não somente a ferida, a dor física que você sente, mas a dor da alma. Para ser uma mulher que sorri, mesmo quando está se colocando um punho sobre você. Né? Como Maria, mãe de Jesus, uma espada de dor transpassará a sua alma. Mas aquela mulher era em pé, mesmo aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, vendo o seu filho ser morto,
Nossa Senhora era plena e ela sabia o propósito de Deus ali. Com certeza a dor era imensa, mas aquela mulher não reagiu conforme as suas feridas. Ela reagiu segundo o Espírito, porque era uma mulher cheia do Espírito. Então o primeiro pezinho é esse, da humanidade, né? Trabalhar a sua história. Você quer trabalhar a sua história? Então, comece hoje. O segundo pezinho, né, para dar equilíbrio ao nosso banquinho, à nossa vida, que está lá, né, eu trouxe um dos versículos que eu escolhi. A mulher de valor, ela abre as suas mãos. Eu vou deixar a segunda parte para o último, tá bom? Ela abre as suas mãos. Ela abre as suas mãos. É uma mulher que trabalha. É uma mulher que traz um significado para a sua vida. É uma mulher plena. Se a gente for ver o texto lá de Provérbios, gente, nossa, só de ler já cansa. Quanto que essa mulher trabalha, não é verdade? Você não viu? Ela faz tudo. Ela faz tudo. É uma mulher que traz um grande significado. Ela sabe colocar as suas mãos a serviço. Levanta as suas mãos assim no alto. Essas mãos, elas se colocam a serviço. Elas fazem alguma coisa. Então a mulher, desculpa dizer, não é essa expressão, não é a melhor, mas a mulher que não faz nada, entendeu? Que não encontra um para quê na sua vida, que não tem um significado na sua vida, ela é vazia. Ela não consegue esse equilíbrio porque falta um pé na vida dela, um pilar na vida dela. A palavra de Deus não mente, gente. A mulher de Provérbios é uma mulher trabalhadora, é uma mulher que negocia, vai dizer aqui. Eu achei tão interessante isso. Que sabe fazer negócio, sabe pagar conta, não é verdade? É uma mulher inteira, ela cuida da casa, mas ela não cuida só da casa dela, ela cuida daqueles que estão ao redor dela, dos empregados, dos criados. Ela se preocupa com os negócios. Vai dizer a palavra de Deus, ela examina um terreno e o compra. Olha, eu nunca comprei um terreno, porque também eu sou consagrada na Canção Nova, eu não preciso comprar, né? Moro aqui mesmo. Mas ela sabe negociar. Sabe, gente? A mulher de valor, ela sabe trabalhar. E ela gosta de trabalhar. Você gosta de trabalhar? Gosta? Faz bem ou não faz, gente? Faz bem. Gente, eu sempre trabalhei na minha vida. Desde que eu entrei na Canção Nova, eu trabalhei aqui em muitos setores, antes também, é claro. Mas, eu quero dizer até uma coisa para vocês. Eu trabalhava na rádio, na televisão, já cantava, né? E tantas outras coisas. Quando os meus filhos nasceram, tenho dois adolescentes. Um que vai completar 14 anos e uma menina de 17 anos. Então, eu já tenho 2 adolescentes em casa. Interessante que existe, é claro, um determinado momento da nossa vida, principalmente no tempo em que os meus filhos eram bem menores, que o meu coração e a minha vida estava muito mais voltada para eles. Eu precisava amamentar, eu precisava cuidar. Só que nessa época eu continuei trabalhando. Eu trabalhava na rádio, na comunidade Canção Nova, eu adequava os meus momentos. E isso me fez muito bem, porque isso não fez de mim uma mulher ranzinza, chata, frustrada. Dentro de mim havia muitos talentos ainda que eu precisava colocar para fora. Mas eu sabia que eu precisava esperar um tempo. Mas eu não deixava de me ocupar com as coisas de Deus como era o meu dever. Então, o trabalho para mim me fazia bem. Eu chegava melhor em casa. Eu chegava sorrindo mais. Eu chegava porque dentro de mim havia uma satisfação interior. E aí, como eu estava melhor comigo mesma, eu conseguia dar o melhor para os meus filhos, o melhor para o meu esposo. Porque ali não havia uma mulher que estava amargurada ou inquieta, porque aquilo que estava dentro dela, os talentos, os dons, estavam abafados. Mas eu equilibrava muito a minha vida. Tanto que eu fui gravar o meu primeiro CD,
Só muitos anos depois, embora as músicas já tivessem sido até compostas e tudo mais, porque a vida de cantora, né, de pregadora, de shows, eu não podia viver naquele tempo, a não ser que eu levasse meus filhos junto comigo. Então, mas chegou um tempo em que Deus me pediu mais, em que Ele sabia que eu podia dar um passo a mais, e haviam tantas coisas dentro de mim que ainda precisavam vir para fora, como, por exemplo, a gravação do meu primeiro CD. Foi muitos anos depois de eu estar na Canção Nova. Mas era a hora de Deus. Veio para fora aquele talento, aquela explosão que estava dentro de mim. E mais ainda, viu, gente? Hoje, com os meus filhos um pouco maiores, eu voltei a estudar. Verdade. Antes de entrar na comunidade Canção Nova, eu me formei em engenharia química. Eu sou engenheira química formada. Nunca exerci aqui dentro essa função. Só antes de entrar na comunidade. Mas existiu muito mais dentro de mim. Hoje eu estudo teologia. E vou ainda muito mais, se Deus quiser. Voltei a estudar e estudo música, né? Juliana está aqui, ela sabe disso, né? Não sabia tocar nada, só galinha do quintal, né? Cachorro, né? Tinha muita noção de música, mas não conhecia nada. E aí eu falei assim, não, eu vou aprender. E fui metendo nas minhas caras, né? E fui aprendendo, e ainda estou caminhando, estou bem no início. Mas eu não vou desistir, porque dentro de mim existe ainda essa realização. Deus me chama a isso, é o significado da minha vida, me faz bem. E eu vou contar uma coisa para vocês, se meu marido estivesse aqui, ele ia até concordar comigo. Depois que todas essas coisas, né, que eu ainda precisava realizar, elas vieram para fora, eu fiquei até mais feliz. Né? Eu me sinto até melhor. A minha vida em casa até melhorou muito mais, não que eu fosse ruim, né? Mas eu me sinto melhor. Você entende? E eu vou dizer até mais para você, mulheres, até a minha vida conjugal, a minha sexualidade. Verdade. Não que eu não vivesse bem, mas hoje, mais plena, eu consigo, vamos dizer assim, sentir muito mais. Porque eu percebi que esse pilar da minha vida ainda precisava ser completado. Talvez você precise ainda de um significado na sua vida. Significar a sua vida. Encontrar um para quê na sua vida. Você tem muitos talentos. Tem ou não tem? Tem. Você tem. Deus imprimiu isso em você. E você precisa colocar para fora. Não somente a cura da sua humanidade, que foi o primeiro pilar, mas também você precisa realizar-se interiormente. Não é que você vai agora abandonar o seu marido, levantar uma bandeira de feminista, sou livre e eu vou me realizar porque eu nunca me realizei. Não, não é isso. Você não precisa deixar tudo. Você não precisa separar do seu marido para você se realizar. Você não precisa. Mas um pouquinho você precisa sair de si e colocar para fora essa beleza, esses dons que você tem. Qual será o dom que morreu dentro de você, hein? Qual foi o talento que você enterrou e que Deus está chamando você para você desenterrar? Qual é o significado que ainda você não deu para a sua vida? Eu acho interessante a frase de um grande psicólogo. Ele diz assim: somente quem sabe o porquê da vida é capaz de suportar o como. Viktor Frankl. Se você sabe, tem ali um significado para a sua vida, você suporta todo o como. Ele morreu, aliás, ele passou muitos anos na prisão. Ele ficou lá com a sua esposa presa também, em Auschwitz. A sua esposa morreu no campo de concentração. Porém, todos os dias ele pensava: eu tenho um para quê? Eu quero me reencontrar de novo com a minha esposa. Eu tenho sede, então eu vou lutar para viver. Eu vou lutar aqui para sobreviver neste lugar. Eu tenho um para quê? Só que depois, quando ele saiu, ele descobriu que a esposa dele tinha morrido.
Mas depois ele encontrou outros paraquês na vida dele. Ele é um grande psiquiatra, psicólogo, ele escreveu várias obras e ajudou muita gente. Veja, se você tem um paraquê na sua vida, você tem, né? Tem seus filhos. Não é bom quando a gente sabe que tem um lugar para voltar? Uma casa para onde a gente volta? Tem, a gente tem sentido na nossa vida. Você precisa ter na sua vida um significado. Sua vida não pode ser uma vida vazia. Uma vida precisa ser uma vida de significado. Uma vida que, vamos dizer assim, te preenche, te faz feliz, te faz contente. Aliás, não sei se você sabe que uma pessoa contente é uma pessoa que tem conteúdo. Uma pessoa que é contente tem conteúdo. Ou seja, ela tem dentro dela um conteúdo humano. Ela tem significado na vida dela. Então, ela pode transbordar isso para os outros. Uma vida de significado. Uma vida em que eu realizo algo para o bem das outras pessoas. Em que eu me sinto bem, como eu trouxe, né? Eu abrindo as minhas mãos para o outro. Então, se você parou nisso, você precisa trabalhar esse pilar na sua vida. Uma vida de significado. Agora, é claro, nós enfrentamos tantas situações, verdade ou não é? Passamos por diversas tribulações, mas aquele que tem conteúdo, daqui a pouquinho eu vou falar aquele que tem Deus, aquele que trabalha a sua história, ele sabe suportar o como, as situações. Às vezes você está vivendo muitas tribulações, mas você está em pé, porque você tem um equilíbrio interior. E você escolhe o como. Aliás, gente, não sei se você sabe, que a felicidade, ela não é um lugar aonde a gente tem que chegar. Muita gente acha que a felicidade é quando eu tiver uma casa, quando eu conseguir aquele carro, ou fizer aquela viagem, ou quando meus filhos se formarem, ou quando eu vi... Não, a felicidade não é isso. Não é um lugar aonde você tem que chegar, mulher. É o como você escolhe viver aquele momento. É o como você está aqui agora e você está fazendo a opção por viver bem. Mesmo estando calor aqui, né? Alguns estão se abanando, mas eu estou prestando atenção, porque eu estou escolhendo como viver este momento. Eu escolho prestar atenção, eu escolho rezar, eu escolho. Então você tem que fazer as suas escolhas. Um padre jesuíta dizia assim, que um cristão, ele precisa estar em estado de eleição. Não é eleição política. O que eu elejo agora? Eu elegi sentar nessa cadeira, ouvir essa menininha aí, né? Que está me dando sono, porque a voz dela é mansa. Eu escolhi vir para a Canção Nova neste final de semana. Eu elegi o acampamento Curadas para Amar. Parabéns! Que boa eleição você fez. Eu escolhi ligar a televisão e ouvir. Eu elegi, entendeu? O meu como hoje, eu quero estar aqui. Jesus era assim, ele é pleno onde ele estava. É o como. Ah, você sai, isso acontece bastante aqui, da porta da escola dos seus filhos. Gente, se você quer ver se uma mulher é curada ou não, é você ver saindo da porta da escola, né? Que a gente vê cada coisa acontecendo ali, né? E às vezes não são nem as mulheres, né? São mulheres e são homens também. Aí você vê que você não é uma mulher curada, que você sente raiva, né? Você tem vontade de descer do carro, brigar com aquela pessoa que estacionou no lugar errado. Mas a gente escolhe, é o como eu escolho viver hoje. Olha, hoje eu estou vivendo, Rogério, na minha casa um inferno. Mas eu escolho estar bem. Eu escolho Deus. Eu escolho suportar. Eu escolho hoje ficar quieta nessa situação, porque eu vi que não tem jeito. É o como você tem feito. O que você tem elegido a raiva, o ressentimento. Você está fazendo eleições erradas. E aí a sua vida nunca vai ser feliz, porque você não está escolhendo pelo correto.
A felicidade não é um lugar onde você vai chegar, mas é o como você quer chegar. Mesmo tendo um pouco hoje, passando necessidade, eu estou bem, eu não preciso de tanto. Eu escolho estar bem. Eu escolho estar bem com o meu esposo. Eu escolho estar bem com os meus filhos. Eu escolho. Eu faço boas escolhas. A minha vida tem um significado. Você entendeu? Então, nós falamos aqui do nosso tripé. Nós falamos em primeiro, o que mesmo que a gente falou? Deixa eu ver se você lembra. Isso, a alegria, trabalhar a sua história, a sua humanidade. O segundo ponto qual foi? O quê? Uma vida de significado, uma vida que coloca as mãos, né? Que estende as mãos. Uma mulher que trabalha, uma mulher que se doa, uma mulher que traz significado para a sua vida, uma mulher que elege estar bem, estar bem com a família, estar bem com os outros. Importante que você possa refletir sobre isso. E em terceiro lugar, uma mulher que teme a Deus. Uma mulher que reza. Uma mulher que busca o Senhor. Uma mulher que busca também vencer o pecado dentro de si e se transforma numa mulher nova pelo poder do Espírito Santo, pela graça. O Senhor Jesus falou a Nicodemos, nós precisamos nascer de novo, é ou não é? Não tem aquela passagem? Precisamos nascer de novo. A mulher cheia do Espírito é a mulher que nasce de novo. Mas também é uma mulher que tem em suas mãos uma graça muito grande. Para isso eu quero pegar uma passagem bíblica, no livro de Gênesis, lá no início. Pega a sua Bíblia, no capítulo 2. Nós vamos pegar uma passagem bíblica que vai dizer de uma característica da mulher. Eu li isso num livro, gente, de Edith Stein. Ela escreveu um livro só para as mulheres, você encontra até na internet, viu? Em PDF, é só você procurar lá o livro que Edith Stein escreveu para as mulheres. E ela escreve sobre um versículo da Bíblia em Gênesis, capítulo 3, no versículo 15. E diz assim esse versículo: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Lendo uma reflexão de Edith Stein sobre este versículo em especial, ela vai escrever assim: que a mulher foi dada, em primeiro lugar, mas também ao homem, segundo essa passagem bíblica que diz que a mulher, que é Nossa Senhora, né, vai ferir a cabeça, vai esmagar a cabeça de Satanás, que a mulher, que é descendente dela, tem o poder de afugentar o mal. Deus deu à mulher o poder, a graça, pela ação do Espírito, de afugentar o mal. Por natureza, mulher, você já é uma grande intercessora. Pode aplaudir que isso é verdade. Você não imagina a força que tem uma mulher que reza. A força que tem uma mulher que teme a Deus. A força de uma mulher intercessora. Porque ela está vivendo aquilo que Gênesis está dizendo dela. Da geração da mulher que é Maria, mãe de Jesus. E ela vai dizer: porém inimizade entre ti e a mulher e a tua descendência. A mulher, entre a tua descendência dela, esta vai ferir a sua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós temos por graça e por predestinação de Deus, segundo essa passagem, a graça de afugentar o mal de sobre as nossas vidas, da sua casa. Então, se você ainda não é aquela mulher intercessora na sua casa, aquela mulher que reza, aquela mulher que se coloca em oração, você está perdendo tempo. Deus te deu essa graça de ser a grande mulher intercessora,
aquela mulher que vive a oração. E eu trago para vocês 3 coisas que eu coloco em prática na minha vida. E que na minha vida tem tido tantas respostas. Vamos dizer assim, como uma intercessora do meu lar, da minha comunidade. 3 aspectos de uma mulher que reza. A mulher que reza, ela jejua. A mulher que reza, ela reza, faz oração, ela vive uma vida de oração, e a mulher que reza, ela dá esmola. São 3 coisas que também na vida dos santos, eles escreveram muito sobre isso. O jejum, a esmola e a oração. Se você pregar o livro de Tobit, na história desse homem de Deus, que esperou em Deus, que, vamos dizer assim, que esperou a manifestação do poder de Deus sobre a sua vida. Talvez eu não consiga achar agora, mas lá no livro de Tobit, está escrito que ele, quando o anjo se revela a ele diz assim, o anjo Rafael, é boa a oração, diz lá, com o jejum e a esmola. Vamos repetir, é boa a oração com o jejum e a esmola. E sabe, gente, desde o ano passado, onde eu estive em alguns lugares, eu preguei sobre isso, sobre a vida de oração, sobre a intercessão, e eu contei esse segredo. Meu segredo, mas é segredo, é bíblico, né? O próprio arcanjo Rafael disse e contou qual foi o segredo daquele homem que conseguiu não somente um bom casamento para o seu filho, conseguiu de volta o dinheiro que ele precisa e conseguiu a cura dos seus olhos. A oração, o jejum e a esmola. Eu me lembro que eu estava num retiro no Nordeste e eu falei sobre isso em determinado lugar. Uma senhora me procurou e disse, olha, eu vou rezar, porque eu preciso de uma graça. Eu não consigo me casar, eu preciso resolver a minha vida. Mas as coisas estão tão enroladas que eu não consigo. E Deus me deu a graça de um outro momento, de um outro mês, eu voltar naquele lugar. E eu fui pregar sobre outras coisas e tudo mais. Daqui a pouco eu chego uma mulher bonita, bem maquiada, o cabelo bem arrumado. E ela veio, você lembra de mim? Eu disse, olha, eu não lembro, né? Que é tanta gente que a gente conhece. Eu estive aqui naquele retiro que você deu e você falou do jejum, da esmola, da oração. E eu comecei a fazer. E olha, eu vim falar para você que eu me casei hoje. Hoje. Mas eu saí da festa do meu casamento, está aqui meu esposo, só para vir testemunhar para você que deu certo comigo. Vale a pena, eu fiquei tão feliz naquele dia em receber esse testemunho. E aí eu recebi outros também. Uma mulher que estava pedindo pelo seu filho, que estava numa situação tão delicada, longe de Deus, né? Ela chegou para mim, Rogéria, olha, o meu filho já é outro, viu? Graças a Deus. Mas eu estou seguindo, eu estou jejuando, eu estou rezando e eu também estou fazendo bem. 3 pilares, gente, simples. Você pode procurar na internet, eu tenho uma pregação que fala só sobre o jejum. E você vai ver as graças e as bênçãos que o jejum, biblicamente, fizeram na vida de tantas pessoas. Depois você procura lá. É muito interessante. Foi uma pesquisa que eu fiz. E depois também, se você for estudar sobre a esmola, você vai ver que a esmola não é só aquela moedinha que você deposita na mão daquele necessitado, que você saindo de carro, você encontra alguém na esquina, na sua cidade. Não, a esmola é se dar um pouquinho, dar-se um pouquinho de você para o outro. A esmola acontece quando você sai da sua casa e vai socorrer aquela sua amiga, aquele seu irmão, que está lá na casa dele passando necessidade, precisando de alguém que pegue o carro, leve ele para o hospital, pegando o filho dele na escola porque ele está passando por dificuldade. Aquela pessoa que lembra de você e manda para você às vezes, olha, eu separei aqui algumas roupas e eu quero dividir com você, eu quero te dar. Não é só aquela moedinha que a gente dá, às vezes até de mau gosto, né?
mas é aquilo que você dá e você dá com muita alegria, né? E até mesmo para quem você não conhece, eu tenho certeza que você já fez o bem para quem não conhece. Eu tenho assim, na minha vida, a esmola, muitas vezes, Deus manda para mim as alminhas, né? Uma vez eu estava saindo da minha casa, eu morava ali na cidade, né? Num predinho onde a Canção Nova tem as casas dos casais. E eu saindo de manhã cedinho para trazer meus filhos para a escola. De repente um homem me parou ali, eu levei até um susto, né? Cedinho. Ele falou, olha, você está indo para a Canção Nova? Eu falei assim, estou. Você não pode dar carona para mim? Eu falei assim, eu posso dar. A minha mãe está ali, ela não consegue caminhar direito. Ótimo, pode entrar no carro, né? Quer dizer, uma pessoa, claro que você não vai fazer isso em algumas cidades, né? Mas eu percebi que era de Deus, né? Aquele momento era de Deus, era Deus me falando. E às vezes eu pergunto assim, Jesus, qual é a esmola que o Senhor quer que eu dê hoje? Onde é que o Senhor quer que eu faça o bem para uma pessoa? É verdade. E Ele me mostra. Quando eu alinhei o jejum, a esmola e a oração, eu testemunho para vocês que muitas coisas foram se abrindo. Muitas graças foram acontecendo. Situações em que eu estava pedindo para Deus e movendo, Ele começou a mover. Quando eu realmente me coloquei como uma mulher intercessora, verdadeiramente. E uma mulher que reza. Mas qual é essa oração, Rogéria? É a oração do terço? A oração do terço. É a oração que eu faço com a palavra de Deus? A oração que você faz com a palavra de Deus. Quando prego, por exemplo, sobre Nossa Senhora, eu sempre digo, e sempre testemunho, né? Tantas graças que a Virgem Maria já me concedeu, pelo amor que eu tenho a ela e a devoção ao terço, o terço todos os dias, a consagração que eu fiz a ela. Enfim, isso aí dá uma outra palestra, né? Mas eu quero trazer para você hoje aquilo que eu tenho resgatado na minha vida de oração, que também é muito importante para nós mulheres, que queremos viver esses 3 pilares. Uma vida de significado, uma vida que também de uma mulher que busca a sua cura interior, que busca a sua humanização cada vez mais. E uma mulher de oração. Eu percebi que na minha vida faltava um pedacinho de uma mulher orante. E que nós precisamos resgatar. Não somente aquela que jejua, aquela que dá esmola, e aquela que reza o terço, reza com a palavra, reza espontaneamente, ora no Espírito e tudo mais. Mas a mulher que louva a Deus. Quando eu, neste final de ano, o ano passado, me deparei com uma passagem que eu quero trazer para você aqui agora, eu percebi que eu era uma mulher que reclamava demais. E que quando Deus não me respondia, eu dizia e falava e brigava com Deus. Quantas vezes eu testemunhei isso, né? Eu brigava com Deus, eu falava com Deus, Senhor, né? Aí surgiu até aquela música, né? Que Deus me deu, né? No tempo de Deus, é do jeito de Deus. Essa música nasceu na lamúria, né? Deus não me deixa sem resposta, não me deixa só. Foi quando Ele me deu essa música, eu estava na lamúria. Eu estava reclamando com Deus, aí Ele me convenceu. Opa, peraí. Eu tenho que esperar o tempo de Deus, o jeito de Deus. Mas aí Deus quis que eu crescesse um pouquinho mais. E esse segredo eu trago para você, tem feito muito bem para a minha vida. Eu preciso ser uma mulher do louvor, não importa o que aconteça. Está lá no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Nós vamos rezar daqui a pouquinho com isso. Nós vamos levantar um grande louvor a Deus. Nós vamos testemunhar com a vida que nós acreditamos que Deus está sobre o comando deste mundo. Diz lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 17. E mesmo que a figueira não renove os seus brotos, e mesmo que a parreira deixe de produzir, diz a palavra, e venha a falhar a produção das azeitonas,
E se as pastagens nada mais tiverem para alimentar o gado? E se as ovelhas desaparecerem do pasto? Veja a calamidade. Mesmo que não haja mais gado no curral, mesmo que tudo isso acontecer, está escrito, versículo 18: estarei feliz no Senhor, cantando a Deus meu Salvador. Vamos repetir? Estarei feliz no Senhor, cantando a Deus meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele me dá pés ligeiros como a da gazela e me faz caminhar nas alturas. Eu descobri, gente, o poder da força do louvor. Quando eu louvo a Deus, mesmo que a situação ela não está favorável a mim, eu estou dizendo: Senhor, eu acredito no teu governo sobre este mundo. Eu acredito que Deus trabalha bem. Você acredita que Deus trabalha direitinho? Ele está trabalhando direitinho na sua vida, minha filha. Só que nós não enxergamos ainda. Então, por isso eu preciso ser uma mulher que jejua, uma mulher que dá esmola, uma mulher que se doa. Porém, eu preciso ser uma mulher que louva a Deus. Eu preciso ser uma mulher que louva a Deus. Eu preciso ser uma mulher que acredita que Deus está trabalhando direito. E não uma mulher que fica reclamando, que fica de cara feia, reclama de tudo, que não dá certo. E por que isso, e por que aquilo, e por que aquilo outro, e por que aquilo outro. Eu estava assim, gente, eu posso testemunhar para você. Eu estava virando uma pessoa amarga, porque Deus não respondia a minha oração. Em determinadas situações não mudava. Deus me deu a música do jeito de Deus. Ele me convenceu a não reclamar mais. Mas aí Ele veio pedir para mim: então agora você precisa louvar, mesmo que você não esteja enxergando o final do túnel. Não resolveu a sua situação na sua casa ainda, não é? Tem muita coisa complicada, tem ou não tem? Tem, eu sei que tem. Mas agora você precisa aprender a louvar a Deus. Quero que você vá ficando em pé. Nós vamos encerrar esse momento sendo mulheres que temem a Deus, mulheres que rezam. E graças a Deus, Deus me deu ao meu esposo a graça dessa música que eu gravei no final do ano passado, e que tem movido a minha oração, tem movido essa mulher que teme a Deus. A mulher que teme a Deus é uma mulher que louva. Diz isso para sua irmã que está do seu lado. A mulher que teme a Deus é uma mulher que louva. Ela não enxerga nada, mas ela acredita, ela espera, ela tem esperança, ela continua trabalhando, ela continua procurando a sua cura interior, ela continua dando significado para a sua vida. Mas acima de tudo, é uma mulher que louva a Deus. Escute só. Quando a alegria eu senti, e forte eu saber que estou, eu louvarei, Senhor. Eu louvarei, Senhor. Mas caso a tristeza chegar, e fraco eu sentir, que o que você vai fazer? Eu louvarei, Senhor. Eu louvarei, Senhor. Vamos cantar mais uma vez? Quando a alegria eu sentir, e forte eu saber que estou, eu louvarei, Senhor. Eu louvarei, Senhor. Mas caso a tristeza chegar, e fraco eu sentir que estou, eu louvarei, Senhor.
Mas caso a tristeza e fraco eu sentir que estou, eu louvarei, Senhor. Eu louvarei, Senhor. Jesus, eu bendirei. Jesus, eu adorarei. Eu louvarei, Senhor. Eu louvarei, Senhor. Eu exaltarei. Jesus, eu exaltarei. Eu invocarei. Jesus, eu invocarei. Eu louvarei, Senhor. Eu louvarei, Senhor. Você vai experimentar isso agora. Como uma mulher de Deus, uma mulher que teme a Deus e uma mulher que sabe que Deus está trabalhando direito, que Ele faz o serviço dele direitinho. Meu Pai sempre trabalha e eu trabalho também. Que Ele não se esqueceu de você, que Ele sabe das situações pelas quais você tem passado, mas você tem caído na reclamação, você tem caído no desespero, você tem diante de Deus só derramado as suas lamúrias, como eu, que chorava todas as vezes que ia para adoração, dizendo: Jesus, até quando? Até quando, Jesus? Quando é que essa situação vai mudar? Hoje eu resolvi mudar. Eu quero ser uma mulher alegre, como diz o provérbio, mas eu quero ser uma mulher de louvor. A palavra vai dizer: mesmo se a pastagem não tiver nada, se não tiver ovelha, se não tiver nada, se não tiver sinal nenhum, eu vou louvar a Deus, porque eu acredito, eu não perdi a fé. Comece a louvar a Deus pela sua vida. Solte a sua voz. Senhor, eu te louvo pelas situações que eu ainda não entendo, Senhor, mas eu acredito, eu confio que o Senhor está agindo, que o Senhor está realizando. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor tem o melhor para mim, para minha família, para o meu filho, para minha filha, nesta situação, nesta outra. Senhor Jesus, eu creio. Eu quero ser uma mulher em pé, uma mulher temente a Deus, uma mulher do louvor. Quando a situação na sua casa estiver ruim, levanta o braço, minha irmã, e louva a Deus. E diga a Ele: eu acredito que Deus está trabalhando ao meu favor, que Ele está agindo na minha vida, e eu não vou desanimar, eu não vou desistir, porque Deus é bom, Ele me ama, Ele sabe o que faz. Deus me ama e sabe o que faz, e sabe o que é melhor para a minha família. Por isso eu louvo, eu agradeço, eu bendigo, eu exalto. Na tristeza, na dor, eu vou louvar a Deus, porque eu quero estar diante dEle, na presença dEle. Obrigada, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, te adoramos, cantemos. Quando a alegria eu senti, e forte eu saber que estou. Você vai fazer o quê? Isso, você aprendeu. Mas caso... Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.